Olá, me chamo Laine Lopes, sou estudante de Psicologia da UNB e hoje eu vim apresentar minha pesquisa sobre como metodologias não tradicionais de educação podem influenciar na expressão de criatividade em processos de ensino e aprendizagem durante o contexto de pandemia. Para compreender essa pesquisa, precisamos começar abordando a incerteza e a transformação como características latentes do século XXI. Neste contexto, potencializado por uma epidemia global, que vamos discutir sobre criatividade, tão importante para lidar com as dificuldades cotidianas. Também é importante entender que essas escolas alternativas ou escolas não tradicionais são escolas que se opõem ao modelo tradicional de educação que nós conhecemos, esse modelo centrado no professor e nas ações coercitivas. Para esse estudo, me baseei nas teorias de Glavanul e de Vygotsky. Glavanul vai reescrever a teoria da criatividade, que antes era muito focada nos traços individuais das pessoas, e agora vai trazer uma concepção sociocultural, afirmando que o processo de criação se define pela ação e produz significado a partir de conhecimentos que, embora sejam expressos individualmente, têm sempre uma origem social. E já Vygotsky também afirma que a imaginação criativa é influenciada pela quantidade e pela qualidade das experiências vividas pelo indivíduo, pois é sempre um processo no qual se assimilam as experiências reais a fim de criar um produto novo. Enquanto Vygotsky entendia a criatividade como um processo psíquico, Glavanul entende a criatividade no se fazer, na ação. Mas o importante disso é entender que para os dois atores, esse processo não está separado da cultura na qual está inserido. Ele se encontra principalmente na relação entre as pessoas, entre o eu e o outro, sempre mediada por artefatos simbólicos e culturais, como a linguagem, por exemplo. Para a coleta de dados, foi realizada a observação de 11 encontros síncronos de uma turma de segundo ano do ensino fundamental, em uma escola de classe média alta no centro de Brasília. Os encontros todos aconteceram pela plataforma Zoom, já que as aulas da escola estavam sendo virtuais. Aqui nos resultados, eu trago um exemplo de solução de problemas bem criativo, encontrado por um estudante enquanto a turma resolvia uma atividade de caça-palavras, criada pelas professoras. A turma estava desenvolvendo um projeto coletivo chamado Cuidando do DF, e nos últimos dias tinham discutido sobre o autocuidado. Em meio a outros sentimentos e emoções, o aluno achou a palavra arte, escrita de uma maneira não convencional. Não estava nem horizontal e nem verticalmente, como é costume dos caças-palavras. Toda a turma aceitou a palavra arte como resposta válida à atividade, apesar da professora não ter colocado ela ali propositalmente. A gente pode perceber como que o acúmulo de experiência e conhecimento é importante, pois na aula anterior, os alunos tinham colocado a arte como uma estratégia de autocuidado. E assim, logo depois, ela apareceu numa atividade de uma maneira bem criativa, que não era esperada. O nome do projeto coletivo da turma, Cuidando do DF, foi escolhido a partir de um processo de votação realizado pelos próprios alunos e mediada pelas professoras, que demonstra um incentivo à participação ativa do estudante no seu processo de aprendizagem. A partir dos resultados da literatura, podemos perceber que a metodologia de projeto traz para dentro de sala de aula as experiências, necessidades e interesses dos alunos, o que torna o processo de aprendizagem muito mais participativo e significativo. Além disso, podemos compreender que flexibilidade e abertura, características tão importantes para um ambiente favorecedor da criatividade, é diferente de desorganização. Para que o aluno possa criar, ele precisa ter organizada e clara a sua rotina e os combinados daquele ambiente. Também é importante a gente compreender que, apesar da memorização arbitrária não ser favorável ao desenvolvimento de alunos criativos, estimular a memória é bem importante. Afinal de contas, a gente cria a partir de experiências anteriores. Como grandes mudanças concernentes à pandemia, podemos observar que agora as famílias também atuam como grandes mediadoras de aprendizagem e, às vezes, não conseguem dosar até onde estão ajudando as crianças ou tirando a sua autonomia. O tempo de tela também é outra questão delicada, porque por mais que o tempo das aulas síncronas seja reduzido, os alunos ainda assim demonstram cansaço e um pouco de irritabilidade, o que diminui a produtividade da aula e da aprendizagem. Diante disso tudo, podemos concluir que durante o isolamento social, para muitas pessoas, as interações virtuais têm sido a principal forma de comunicação e de movimento, e que a educação durante a pandemia possibilita novos desafios e novas formas de criar,
mudando a maneira como os indivíduos se relacionam com o mundo, tornando-os mais flexíveis, abertos ao novo e as diferenças de perspectiva. São as principais referências que eu utilizei e os meus agradecimentos sinceros à pesquisa brasileira. É só dar uma pausa no vídeo para conferir. Muito obrigada!